Olá, queridos alunos do nono A, nono B e C. Tudo bem com vocês? Vamos dar início à segunda parte do nosso conteúdo, que se intitula O Leste da Europa, né? O Leste Europeu, e a Organização da Comunidade dos Estados Independentes, certo? Bom, vamos iniciar falando sobre a dominação russa, né? E basicamente a União Soviética, né? Que dominou por vários anos a parte leste da Europa, tá certo? Então a gente vai voltar lá para Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética, né, alargou as fronteiras e aí ela acabou ocupando, né, outras repúblicas como os países Estônia, Letônia e Lituânia, né? Então, visando uma maior potencialização militar, econômica, né, influenciadora, a União Soviética se apropriou dessas três repúblicas, né, durante a Segunda Guerra Mundial. No penúltimo ano, né, em 1944, à medida que o exército soviético derrotava as forças alemãs na guerra, vários países do leste europeu eram libertados pela União Soviética, que aos poucos impôs a eles um regime socialista e governos satélites, certo? Esses governos satélites, né, são pequenas bases da União Soviética em países menores, como os próprios países que eu citei agora em cima, né? Estônia, Letônia e Lituânia, ok? Porém, em alguns países, essa conquista russa, né, essa conquista soviética, não foi aceita com bons olhos. E aí nós tivemos a reação e os levantes das pessoas, né? Várias pessoas se posicionaram contra a intervenção russa, a intervenção dos soviéticos, e aí partiram para as ruas, né, em protestos e em confrontos com os militares soviéticos da época. Então, os países da Europa Oriental foram ingressando no bloco soviético, em diversos casos contra a vontade da minoria dos povos lá do centro da Europa. Vários levantes populares ocorreram, como na Hungria, no ano de 1956, e na Tchecoslováquia, em 1968. Inclusive, esse episódio ficou conhecido como a Primavera de Praga, né? Que aconteceu aí um confronto, né, armado entre a população e os militares soviéticos, né? Foi um momento político em que a população tchecoslováquia lutava para fugir da doutrinação soviética, né? E aí, obviamente, não preciso dizer que vários óbitos aconteceram durante esse confronto, né? Chamado aí da Primavera de Praga, né? Já no fim da década de 1970, o descontentamento com as políticas soviéticas tomou conta da Polônia também, né? Então, no início a Tchecoslováquia não estava gostando aí do regime comunista em seu país. Aí, em 1970, né, a Polônia também entra com um descontentamento, né, apoiado aí pelo o Papa João Paulo II, né, que também era contra e deu apoio à população polonesa, né, inclusive ele era polonês. E aí, obviamente, eles desafiaram o governo comunista. Como a gente está vendo, né, a população protestando contra o comunismo e o domínio soviético na cidade de Budapeste, na Hungria, em 1956. Bom, essa é uma parte bem interessante da União Soviética e também diz respeito ao leste europeu, porque é com a queda da União Soviética que o leste europeu, ele, vamos dizer assim, abre aspas, fica livre, fecha aspas, da influência da Rússia, tá certo? Bom, esse cara aqui se chama Mikhail Gorbachev, certo? Ou Gorbachev, você chama como quiser. E ele assume o poder da União Soviética em 1985. E ele dá início a várias reformas estruturais no país, né? Vamos lembrar aí
nas aulas que a gente já teve sobre a União Soviética, sobre o socialismo, que o socialismo, na questão da União Soviética, era um regime fechado, né? Um regime estatal. Então ele não abria o seu país para capital, né? Para empresas estrangeiras. E o governo, o Estado, ele era maior do que a indústria, do que as empresas, né? Porém, Mikhail Gorbachev ele vem com uma diferenciação, pois ele cria essas reformas na política social e econômica da União Soviética. Foram assinados acordos para redução de armamentos e eliminaram-se alguns entraves à liberdade de expressão e de informação. Vamos lembrar, né, que a União Soviética, até 1984, vários jornalistas eram boicotados por falar mal da União Soviética, por falar, né, de atrocidades, né, que o grupo militar, por exemplo, a KGB, né, fazia, né, as atrocidades. E aí eles não podiam falar isso, né, colocar isso à tona, porque pegaria mal para o regime soviético. Porém, o Mikhail Gorbachev, né, com uma visão democrática, ele acaba trazendo essas reformas de liberdade de expressão e de informação na sociedade russa da época, tá bom? Vai haver dois nomes que são importantes a gente lembrar durante o governo da era do Gorbachev. Um deles se chamava Perestroika, né? Que traduzindo seria a reestruturação econômica, tá? A Perestroika ela é conhecida por a iniciativa de empresas privadas, né? Vamos lembrar que a empresa privada é uma característica do capitalismo, né? E isso começou a ser implementado em um país com princípios socialistas / comunista, como era a União Soviética, certo? Então a perestroika é conhecida como a reestruturação econômica. Várias empresas de outros países, né, migraram para a Rússia nessa época, né, a fim de concorrer com empresas estatais da Rússia. E o outro nome que nós devemos nos lembrar é a Glasnost, ou Glasnost, tá? Que traduzindo fica aí a transparência e abertura do sistema político, tá bom? Como seria a gente falar sobre a Glasnost, né? Antes, né, até 1984, havia apenas o único homem no poder, que era o chefe de Estado, né? Inclusive o Mikhail Gorbachev, ele foi um desses chefes de Estado. Não tinha-se outros partidos políticos, havia apenas o Partido Comunista Russo, né, da Rússia. E aí o que o Gorbachev ele planeja com a Glasnost é exatamente a abertura de outros partidos políticos, e isso acaba cavando a própria cova de Mikhail Gorbachev, entre aspas, né? Não quer dizer que ele morreu por causa disso. A questão é, ele cavou a cova, né, da União Soviética fazendo isso, pois outros partidos acabaram dando um golpe de Estado no cara e dando fim, né, à União Soviética, tá certo? Então essas duas políticas, a perestroika e a glasnost, foram políticas que trouxeram perspectivas de liberdade para muitos países do bloco socialista europeu, né? Porque as pessoas eram presas, limitadas, né? A liberdade de expressão era baixa e, obviamente, aquelas repúblicas que foram conquistadas pela União Soviética foram, aos poucos, né, ansiando a liberdade futura que veio breve para eles. Por exemplo, os governos da Hungria, né, e da Tchecoslováquia abriram as fronteiras com a Europa Ocidental. E assim teve o início de migração entre as pessoas da Alemanha Ocidental para Oriental. Vamos lembrar do Muro de Berlim, que foi construído, né, na Alemanha, e da própria cortina de ferro que a gente viu na aula passada, né?
A Europa, ela ficou dividida em Europa Oriental e Europa Ocidental, e as pessoas não podiam trafegar livremente, né? Sem que fossem interceptadas pelos governos, tá? Porém, com a perestroika, né, a liberdade econômica, e a glasnost, a liberdade política, né, nós temos aí uma grande migração de pessoas entre as duas Alemanhas, que viraram duas por causa da Segunda Guerra Mundial, né, por causa da fragmentação do poder, e a questão, né, também da migração entre os países, tá certo? Bom, a tensão política e social no lado oriental, né, no lado da Rússia, né, da União Soviética na época, chegou num ponto em que o governo comunista decidiu abrir de uma vez, né, as portas para o lado ocidental. Então, isso aqui marcou, né, um grande período da história, que foi a divisão, né, a cortina de ferro, que a gente vai lembrar aí que essa denominação foi dada, né, pelo então ex-primeiro-ministro, né, o Winston Churchill. Vamos lembrar desse cara aí, que ele é quem dá a nomenclatura, né, cortina de ferro, para a divisão da Europa Ocidental e Europa Oriental. Em poucas semanas, o Muro de Berlim foi derrubado, em 1989, né, e as duas Alemanhas se reunificaram. Então aqui eu trouxe para vocês essas imagens, né, que são bem interessantes, pessoal. Do lado esquerdo a gente vê, né, o Muro de Berlim erguido e funcionando, né, e a gente vê o lado da Alemanha comunista, né, e o outro lado capitalista, né, o lado que ficaram aí para os aliados, né, Estados Unidos, França e Inglaterra. Então esse muro ele impedia, ele era vigiado, obviamente, né, por muitos militares. Então as pessoas não podiam trafegar. Quando o Mikhail Gorbachev traz as duas políticas, né, vou insistir novamente nos nomes delas, a perestroika, né, a liberdade econômica, e a glasnost, que é a liberdade política, acaba fragmentando. E isso daqui, né, vai marcar o fim e a queda da União Soviética, como a gente vai ver no próximo slide, tá certo? Aqui a gente tem algumas pessoas, né, que picharam o muro e derrubaram, né, indignados, porque imagina, pessoal, durante anos pessoas ficaram sem ver seus parentes que ficaram de um dos dois lados, né? Então isso foi uma história bem marcante, principalmente para essas pessoas da época. Então aí, com a queda do Muro de Berlim, a União Soviética ela se enfraquece, né, obviamente, visto do ponto geopolítico, né? Não é que a União Soviética se quebrou ou que as pessoas morreram, não. É que ela perdeu influência no mundo, né? Porque vamos lembrar que até o ano de 1990, né, nós tínhamos aí o mundo bipolar, né, o mundo entre duas grandes superpotências, de um lado os Estados Unidos e do outro a União Soviética, né? Vamos lembrar aí das corridas armamentistas e espaciais, né? Em 1991 a Guerra Fria terminou definitivamente, né? E aí desmantelou o resto da União Soviética, tá? E aí foi o fim, né, da divisão entre a Europa Ocidental e Oriental, e entre os blocos socialistas e capitalistas, né? Então o barco da União Soviética afundou, né, dando fim ao mundo bipolar e à queda, né, da União Soviética. As repúblicas socialistas do leste europeu e da ex-União Soviética, né, que aí voltou a se chamar Rússia, né, o país que dominou tudo, né, passaram por mudanças políticas e econômicas para evitar sua inserção na nova ordem mundial, ou seja, no mundo unipolar, né, dos Estados Unidos, como grande cabeça e influenciador econômico, né, e geopoliticamente falando. Muitos países da Europa Oriental aproximaram-se da União Europeia, né, visando aí cada vez mais se afastar do ex-regime comunista da União Soviética, que se expandiu com a aceitação de vários novos membros, certo? Então,
a gente já viu, inclusive, né, a União Europeia, esse conteúdo, né? Inclusive vamos lembrar daquele mapa onde a gente viu que vários países que fazem parte da União Europeia são ex-países, ex-socialistas, né? Melhor falando, tá? Grande parte dos países ex-socialistas, ex-União Soviética, juntou-se e formou-se, né, sob a liderança russa, é, através da comunidade dos Estados Independentes. Então, os países que não ficaram no bloco econômico da União Europeia acabaram ficando juntos com a Rússia no que eles chamaram de Comunidade dos Estados Independentes, né? Só que isso aqui a gente vai ver na próxima aula que foi uma sacada muito grande da Rússia para não perder influência política e econômica na região, tá? Mas não vou falar sobre isso agora, mas vocês têm que ter isso em mente nesse momento, tá bom? Bom, os países, né, que eram articulados à União Soviética, eles não estavam preparados, coitados, né, para tal baque, porque quem regia a economia dos países era a União Soviética, né? Então, vamos imaginar um cenário desses países ex-socialistas, né, ex-União Soviética, com a baixa tecnologia, né, e também, né, na área da informação. No final da década de 80, a economia planificada já mostrava indícios da sua falência, né? Então, durante a Guerra Fria, a União Soviética ela gastou rios de dinheiro, né, com armas, com a questão da guerra, né, das guerras, da Guerra Fria, né, na questão das corridas armamentistas e a corrida espacial. E aí os caras se esqueceram de produzir bens de consumo, né? Então o que seriam os bens de consumo? Roupa, calçado, carro, televisão. E aí, né, foi um baque muito grande, porque os caras apenas fabricavam armas e gastavam rios de dinheiro para levar o Yuri Gagarin para fora da órbita, né, terrestre, enfim. A gente já discutiu sobre isso, né, a corrida espacial. Essa situação gerou a carência de produtos básicos, como os alimentos e a higiene, né? Então, tudo isso culminou para o fim da União Soviética. As populações enfrentavam longas filas para adquirir produtos de primeira necessidade, né? Então, por exemplo, comidas, né, que são necessidades básicas e produtos de higiênico, né? Imagina você ir nos supermercados e não ter papel higiênico em lugar nenhum, né? Ou não ter, sei lá, creme dental ou, enfim, outros bens de consumo, porque a União Soviética não estava visando, né, a fabricação desses bens de consumo. Bom, já atualmente, vários investimentos, né, principalmente de empresas privadas, empresas que entraram na Rússia, né, na ex-União Soviética, os setores de bens de consumo das antigas repúblicas possibilitaram a adoção de tecnologias modernas. Então você vai ver algumas indústrias modernizadas na região, como a indústria automobilística, como vocês estão vendo na fotografia, né? Isso produz um valor, né, mais agregado ao comércio dos países, tanto a Rússia como os países ex-socialistas, né, que também estão se reestruturando desde o ano de 1992. Bom, várias empresas foram privatizadas, né? E aí, desde a década de 90, né, eles tentam se inserir no mercado mundial através dos seus produtos. Teve como consequência a formação de uma camada de novos ricos. Então, várias pessoas enriqueceram, né, depois da queda da União Soviética. Pessoas que se aproveitavam de seus contatos políticos no regime anterior para enriquecer. Um exemplo é o Vladimir Lenin, tá? Ele tem atualmente 61 anos, né? E a fortuna do cara é nada mais nada menos do que 19,1 bilhões, né, de dólares, tá? Então esse cara
Ele tem a quarta maior empresa privada da Rússia, tá? Chamado Novo Lispetsky Steel, tá? É uma empresa especializada na produção de aço e ocupa a terceira posição, né? Até 2017, ocupava, melhor dizendo, tá? Ele também é diretor da União de Tiro da Rússia e vice-presidente da Federação Internacional de Tiro Esportivo, né? Como a gente tá vendo aí, né? O cara atirando para tudo quanto é lado, tá certo? O cara é proprietário de uma mansão na Escócia, onde gosta de caçar por lá. Outro problema também criado foram as corrupções, né? Inclusive, muito presente, né, na época da União Soviética, a corrupção. Porém, após, né, o regime democrático voltar, né, após a queda da União Soviética, nós temos também o surgimento de grupos mafiosos criados na Rússia, né? Então, vários grupos mafiosos passaram a interferir no funcionamento da economia e de mercado, tá? Na democracia representativa. Um dos exemplos é a Bratva, né? Que é a famosa máfia russa, tá certo? Ela é formada e dirigida por vários ex-membros da KGB, né? Que era a então polícia da época da União Soviética, né? Então, esses caras, né, que eram opressivos e autoritários na época, né, estão entre os mais criminosos e perigosos do planeta Terra, tá certo? Um dos seus crimes pioneiros são os crimes cibernéticos, né? Como a hackeação, né? Os caras são peritos em hackear aparelhos tecnológicos, tá? Além disso, outros negócios do tráfico da máfia russa são as drogas, as armas, prostituição, inclusive tráfico humano e o assassinato. Então, a Bratva controla parte do produto interno bruto da Rússia, para você ter uma ideia, tá? A máfia conta aí com 300 mil soldados e cerca de 2 milhões de afiliados no mundo todo. Hoje, essa máfia ela gerencia uma economia tão vasta que ela é considerada um pequeno país, tá? Então, é essa, pessoal, a aula de hoje, né? Um segundo pequeno panorama do leste europeu. Na próxima aula a gente vai falar sobre a comunidade dos estados independentes, né? E os motivos que fez a Rússia criar tal bloco econômico, ok? Então valeu, a gente se vê na próxima aula. Valeu!